1916. Quando minha história começou, você ainda não havia nascido, mas eu já pensava em você. Apesar de não ter fins lucrativos, carrego uma missão ambiciosa desde o meu nascimento: promover a engenharia em benefício da qualidade de vida da sociedade. Este comprometimento com o desenvolvimento do país me fez começar a utilizar o meu espaço para gerar encontros e conectar pessoas. Como fiz isso? Abri minhas portas para reuniões no âmbito das divisões técnicas, reunindo associados voluntários das mais diversas áreas, a fim de realizar debates, estudos, seminários, cursos e palestras. E posso dizer que tudo isso transcorreu com sucesso. Criei um verdadeiro exército de engenheiros cidadãos que deram vida a projetos que defendem o interesse público, a engenharia e o desenvolvimento científico do país. Projetos que promovem o avanço econômico, cultural e social com ética profissional e determinação. Você pode não saber meu nome, mas com certeza conhece muitos dos meus feitos. Afinal, são mais de 100 anos de história que acumulam experiência, tradição e credibilidade em minha bagagem. Mas não se preocupe, minha missão de contribuir com o desenvolvimento da sociedade não envelhece, ela se renova constantemente. Atuo de maneira integrada, conectada e sem fronteiras geográficas. Meus eventos e reuniões podem ser acompanhados presencialmente ou pela internet. Mantenho meus associados atualizados por informativos e publicações colaborativas, que são escritas pelo verdadeiro protagonista desta história, você. Você pode não ter me visto nascer, mas saiba que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Afinal, sou feito por pessoas. Se já me conhece, é associado ou contribui com a minha causa, o meu mais sincero obrigado. Se não me conhece, tenha certeza, minhas portas estão abertas para novos associados que tenham o desejo de escrever novas páginas desta história. Apesar de ter nascido no passado, sempre atuarei por um bom futuro. Muito prazer, somos o Instituto de Engenharia. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Jerônimo Cabral, vice-presidente de atividades técnicas do Instituto de Engenharia, e gostaria de fazer aqui a apresentação rapidamente aqui, né, sobre o Instituto de Engenharia. É uma entidade centenária, nós somos uma entidade centenária que promove o desenvolvimento da engenharia brasileira e faz parte da nossa missão promover a engenharia em benefício do desenvolvimento da qualidade de vida da sociedade. E dentro dessa missão, dentro do desenvolvimento da missão, nós temos aí uma série de lives, de webinários que justamente promovem, né, a divulgação do conhecimento. Hoje nós estamos aqui com a plateia ilustre, né? Nós temos aqui a nossa vice-presidente de atividades internas, né, que é a Miriana Marques. Temos aí também a presença também do Marco Antônio Gulo, que é o nosso diretor de curso, a nossa engenheira Débora Marinello, que é diretora do Departamento de Engenharia de Produção, e também temos o engenheiro Ricardo Imamura, que é da Divisão de Avaliações e Perícias de Engenharia. Então, trabalhamos aí integrados. E eu gostaria agora de passar a palavra aí para a engenheira Débora, que vai fazer a apresentação do nosso palestrante, a quem eu realmente agradeço bastante, o engenheiro Magno Moreira. A Débora vai fazer a apresentação dele e depois espero que vocês façam um bom desfrute, né? Tá certo? Afinal de contas, é um tema bastante interessante, né? E acho que vai contribuir e colaborar com todos. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Débora? Oi, pessoal, boa tarde. Como o Cabral já disse, eu sou a Débora Marinello e hoje estou como diretora do Departamento de Engenharia de Produção, no qual a gente tem várias divisões técnicas e que vocês podem estar entrando pelo site e verificando quais são as divisões, e estão todos convidados a participarem. Lá no site também a gente tem a nossa agenda de reuniões, também é só estar entrando lá em contato e se inscrevendo.
Bom, hoje nós temos a palestra com o engenheiro Magno Moreira, e no qual ele possui a graduação em Engenharia Civil pela Fundação Oswaldo Aranha. Ele tem experiência em análise e conversão de projetos hidráulicos junto a projetistas, construtoras e instaladoras, buscando a otimização dos sistemas mediante a aplicação de soluções exclusivas que proporcionam praticidade e redução de custos. Ele atua como engenheiro de aplicação e executivo de construção civil do Grupo Tigre, nos principais mercados brasileiros. E em 2019 ele fez parte do comitê técnico do Building Installations Performance, projeto desenvolvido sob a tutela da Associação Brasileira das Instaladoras. Agora eu passo a palavra ao Magno para iniciar a nossa palestra. Olá, pessoal, boa noite. Para mim, muita satisfação, prazer poder falar com vocês aqui, a gente caminhar juntos aí nesse tema bacana, né? Um tema legal, bem curioso, da gente saber aí os problemas que vêm acontecendo nas instalações hidráulicas, né? O porquê que acontece, como evitar esses problemas. Então, assim, espero que vocês gostem do tema e vamos caminhar junto aí nessa 1 hora de bate-papo, tá? Bem, conforme apresentado pela Débora, meu nome é Magno Moreira, sou engenheiro de aplicação, atuo aqui na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, né, atendendo as principais construtoras, né, instaladoras daqui. Trabalhei um pouquinho no Rio de Janeiro também, conheci algumas construtoras de lá e estamos juntos aí nessa jornada. Bem, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação para a gente já dar início ao nosso tema, que hoje nós vamos falar de problemas, vamos falar de patologia, né? Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui para a gente já caminhar aí no nosso bate-papo de hoje. Ok. Bem, conseguem ver a minha imagem? Conseguem me ouvir bem aí? Um joia para mim, tá ok? Débora? Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu passar aqui a apresentação. Só um minutinho que não foi ainda. Conforme vocês tiverem as suas dúvidas, por favor, já podem ir colocando lá no chat, né, para a gente já ir falando. Só um pouquinho que não está passando aqui o slide. Deixa eu só saber o que está acontecendo, só um minuto. Ok. Agora tem que ir. Ok. Pessoal, antes de mais nada, deixa eu só lembrar um pouquinho aqui do que é a Tigre, a marca da construção civil. A empresa foi lembrada como Top of Mind ultimamente, ou seja, a empresa mais lembrada aí no segmento da construção civil, e isso para o Grupo Tigre é extremamente importante, saber que ela ocupa esse status aí, nessa posição de empresa mais lembrada do segmento, é muito importante para a gente. Vale a pena lembrar que, assim como o Cabral falou ali, né, do orgulho do Instituto da Construção, a gente viu no vídeo, né, uma instituição que está aí há muitos anos já. A Tigre também é uma empresa antiga, tradicional, completou 80 anos esse ano, e assim, orgulho para nós brasileiros, porque é uma multinacional de origem 100% brasileira, atuando em vários países, mas uma empresa que nasceu aqui no Brasil e continua sendo nossa, né? Uma empresa brasileira até os dias de hoje, líder do segmento predial, PVC predial aqui no Brasil, então, orgulho nosso, né? Assim, só apresentando um pouquinho do Grupo Tigre, tá, pessoal? Atua em mais de 27 países, né? Com fábrica em quase todos os países, inclusive Estados Unidos. Uma curiosidade, por exemplo, a Tigre Paraguai já tem 45 anos, né? Bem mais velha do que eu. Aqui, só para a gente saber as empresas do Grupo Tigre, porque nós iremos comunicar agora como Grupo Tigre, tá? Então, se você ver ali Grupo Tigre, é porque nós estamos trazendo para dentro de um mesmo guarda-chuva todas as empresas que fazem parte do grupo. Tubos Conexões, ferramentas para pintura, Fabrimar, Tigre Águas Efluentes e a Joint Venture com a ADS.
São os tubos que substituem aquelas famosas manilhas, né? Tubos de concreto. O nosso produto é em PAD. Mas hoje o nosso tema aqui vai ser patologia. Hoje nós vamos falar desse dado complicado que é o seguinte: 75% dos problemas nas instalações prediais estão associados à instalação elétrica e hidráulica. A elétrica vem numa escala bem menor desses 75%. De fato, a hidráulica ela é o grande vilão, o grande causador de problemas quando o assunto é patologia da instalação hidráulica. Se a gente parar para pensar que as construtoras, em média, gastam em torno de 1,5% a 2% do seu VGB com pós-obras, né? A gente está falando de um número bem relevante, bastante relevante, que a gente precisa atuar nele. Bem, mas por que a hidráulica é a vilã? Por que ela representa esse número tão grande assim? Primeiro, devido à pouca importância que é dado quando o assunto é instalação hidráulica. Uma dura realidade é que no Brasil a gente vê poucos projetos. Infelizmente, muitas vezes economizar a todo custo, embora a instalação hidráulica ela custa apenas 3% da obra, né, na média. Então, assim, os tubos e conexões vão custar, em média, 3% da obra, não vale a pena a economia. Bem, uso de material, a gente sabe, né, qualidade um pouco inferior, execução aí com muitas improvisações e gambiarras, e, por último, uma coisa que a Tigre já vem atuando há muito tempo, que é a questão do treinamento, da qualificação dos profissionais. Esse é um dos pilares da Tigre, ela vem trabalhando isso já desde os primórdios. Nós temos os treinamentos, inclusive, nas fábricas de São Paulo, Joinville, né? Enfim, mas a gente sabe que infelizmente, a mão de obra precisa ainda, né, continuar evoluindo, tá? Esses são os principais causadores. E a gente tem aí um causador de problemas invisível, que é o famoso golpe de ariete, né? Golpe de ariete, essa arma aí utilizada antigamente para causar impactos, para romper os portões das fortalezas, né? E na tubulação é exatamente isso que acontece, né? As paredes da tubulação elas sofrem o impacto causado aí pelo fluido, né? Vamos tentar explicar aqui nessa imagem que eu estou mostrando para vocês como que isso acontece. Bem, por exemplo, eu tenho aqui, se a gente acompanhar, eu tenho uma válvula fechada, então eu estou com a minha pressão estática, está tudo parado, tudo ok, bacana. Uma vez que eu abro essa válvula, eu libero a passagem da água, né? Quando eu venho e causo o fechamento brusco, muito rápido dessa válvula, o que acontece? Esse fluxo que vinha passando, ele é freado, ele é interrompido, e aí ele acaba inflando a parede da tubulação, criando assim um golpe de ariete. Se a gente for tentar trazer para um exemplo do nosso dia a dia, seria uma espécie que você está na rodovia, todo mundo andando muito rápido, de repente atravessa um animal na pista e o primeiro carro freia, o de trás estava muito rápido, não viu, e começa o famoso engavetamento. O golpe de ariete praticamente é um exemplo como esse, tá? Que ocorre dentro das tubulações, né? Bem, o que faz causar o golpe de ariete? Conforme eu expliquei ali, fechamento abrupto de válvula de descarga, principalmente, é um dos maiores causadores de golpe de ariete. Registro com válvula esférica, registro de esfera, também causa muito golpe de ariete, tá? Todos os metais, atualmente a gente vê aí uma cultura crescendo muito de um quarto de volta, né? Metal um quarto de volta, ele é muito agressivo quando o assunto é golpe de ariete, tá? E com relação ao que aumenta, o que diminui, né? A gente tem aqui esse dado que é o seguinte: quanto mais rápido eu fecho uma válvula ou um registro, né?
eu contribuo maior para o golpe. Se a minha pressão no meu sistema ali com uma pressão elevada, eu estou contribuindo para que o golpe de ariete seja mais forte. E, por outro lado, a velocidade dessa água. Se ela é alta, quando acontece o golpe, ele vai acontecer em proporções maiores. Devido a isso, essa questão de pressão e golpe, a gente tem até lá na NBR 5626, 7198, as limitações, né, de pressão e temperatura, né? Dentro da edificação, ali num apartamento, está limitado a 4 kg-força por centímetro quadrado, que, numa linguagem mais comum, seria o mesmo aí que 40 MCA, 40 metros de coluna d'água, né? Então, e a pressão limitada a velocidade, desculpa, limitada a 3 metros por segundo. Tudo isso por quê? Para evitar que os golpes causados pelaquela utilização não ultrapassem a capacidade que as tubulações têm de suportar pressão e venham se romper, né? Porque a gente tem lá a pressão estática, bacana, mas quando eu ponho a pressão dinâmica e abro e fecho, por exemplo, uma ducha higiênica, eu crio o golpe de ariete na minha instalação, tá? Bem, e aí aqui está o resultado, né? A gente vê aí as tubulações se partindo de uma maneira bem diferente de que em outros casos. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, né, causadores, e como ver qual foi o causador do problema, tá? Então, no golpe de ariete, esse corte, esse rompimento é conforme a gente pode ver por esses desenhos aí. Bem, aqui mais um exemplo, ó, no lado esquerdo, aquela trinca ali é onde a gente consegue identificar que a causa foi devido a um golpe de ariete, tá bom? Bem, seguindo aqui, pessoal, em residências, como que a gente pode prevenir a questão do golpe de ariete, né? Verificar o tipo de alimentação, por exemplo, se eu tenho uma bomba alimentando essa casa e ela não está criando golpe de ariete, verificar se a pressão da rede, né, de entrega pela concessionária está dentro ali dos 5 quilos, enfim, né? Isso é bem importante, né? Peças de fechamento rápido, igual eu expliquei, torneira, um quarto de volta é um grande vilão, temos que tomar cuidado. Aí entra a questão dos aparelhos também, né? Máquina de lavar roupa, louça, elas, na hora que fecham a alimentação dela, né? Por exemplo, a máquina de lavar, ela dá um golpe de ariete, aí a gente precisa medir para saber. E aí, é claro, medir a pressão dinâmica, né? Vale a pena lembrar que a pressão estática, um exemplo aqui, quando ela está muito próxima do limitado pela norma ali, dos 4 quilos, aqui no caso 3,5, por exemplo, ela pode variar conforme eu abro e fecho uma ducha higiênica, por exemplo, ela pode chegar a 9 kg-força ou 90 MCA, ultrapassando aí em muito o que limita a NBR, né? E detalhe, né? Sempre que tiver uma situação dessa, a gente pode também trabalhar com uma instalação de uma VRP, ou seja, uma válvula redutora de pressão, né? No caso de prédios, pessoal, o maior vilão ali agora, atualmente usa-se menos, né, a válvula de descarga. Hoje a gente vê as construtoras adotando muito a questão da bacia sanitária com caixa acoplada, mas quando se tem a válvula de descarga, tome cuidado, ele é um agressor, tanto que a norma vai pedir que tenha uma tubulação exclusiva para a válvula de descarga, né? Exatamente para não ter esse vilão aí, esse agressor maior, no caso, que é a válvula de descarga, tá? Bem, verificar se temos essa prumada independente para a válvula é essencial, né? Ficar atento aí aos equipamentos instalados nos andares adjacentes, acima, né? E geralmente, quando o problema é golpe de ariete, ele vai se apresentar, na maioria das vezes, nos pavimentos inferiores, onde a pressão é maior, né, conforme eu expliquei, e também verificar se temos ali a válvula redutora de pressão, que é essencial, né? Bem, esse é o instrumento que a gente usa, né, para poder aferir ali a questão da pressão. Aqui um exemplo da gente fazendo uma medição, constatando aí o golpe de ariete. Aqui, para a gente saber se o problema, de fato, não foi constatado dentro da residência, vamos saber se esse problema não está relacionado à concessionária, e aí a gente faz a medição direto lá no ponto de medição, logo após passar
pelo medidor. E aí, pessoal, olha essa imagem, como que ela nos traz informações. Por exemplo, ó, no lado esquerdo aqui eu tenho um manômetro com uma pressão, todos os dois com ponteiro de arrasto, né, justamente para dedurar, né? Então, no primeiro cenário, eu tinha uma pressão ali praticamente nos 4 quilos, ó, no limite, né? E aí, quando eu crio o golpe de ariete, ao abrir e fechar um registro, por exemplo, uma torneira de 1/4 de volta, a pressão ela subia para quase 7 quilos, ou seja, passava o que a norma autoriza, que é 4 mais 1,5, seria 6 quilos, né? Seria a pressão limite que essa instalação poderia alcançar. Agora, quando eu faço uma medição, no caso da concessionária, deveria estar em algo em torno ali de 5 quilogramas. Logo na primeira medição, eu já constatei 10, né? Ou seja, quase aí 100 MCA. Aí, durante a noite, que é quando essa sobrepressão acontece, né, que ela vem com maior agressividade, devido ao fato das pessoas não estarem usando suas torneiras, enfim. Veja que o ponteiro de arrasto dedurou, né, que essa pressão chegou a quase 24 kg/força por centímetro quadrado. Ou seja, você pegar uma tubulação, por exemplo, marrom, que é a tubulação mais utilizada em residências, ela é preparada para suportar 7,5 kg e eu tenho uma tubulação me entregando uma pressão de 25 kg, certamente essa tubulação vai romper, né? Então, isso aqui são alguns probleminhas que a gente vai identificando no dia a dia aí, tá, pessoal? E, é claro, essa pressão varia de acordo com cada ponto da cidade e horário também, conforme eu expliquei, né? Bem, controle dessa pressão em edifícios, né? Nós temos situações onde a gente pode adotar a caixa de quebra de pressão, que hoje em dia praticamente não se usa mais, e a gente pode adotar a famosa VRP, válvula redutora de pressão, que é o mais utilizada hoje. Então, nesses três cenários que vocês estão acompanhando aí, esse o primeiro, no lado esquerdo, que tem a caixa de quebra de pressão. O que é isso? É para você diminuir essa pressão, né, para que os pavimentos inferiores, essa pressão não ultrapasse o limite estipulado pela norma, você cria ali como se fosse essa segunda caixa d'água, e aí você inicia, vamos supor, do zero, a pressão novamente. Mas isso hoje em dia é muito pouco utilizado, né, devido a você perder esse espaço ali dentro da edificação. Então, os mais usados mesmo são esses dois da direita, que seria essa imagem aqui, onde a gente pode optar por você fazer zonas diferentes, né? No caso, a primeira descendo por gravidade, a pressão desce por uma gravidade natural, e aí você, quando ela está se aproximando ali de 3 quilos, 3,5 kg, você aplica uma VRP e abaixa de novo essa pressão, e aí você segue alimentando os pavimentos subsequentes. Ou um outro cenário é que você faz uma alimentação, vamos supor, até ali próximo dos 3 quilos, e depois você tem uma outra tubulação que vem desde lá de cima, do reservatório superior, vai lá embaixo no seu último pavimento, aí ela passa na redutora de pressão e ela sobe alimentando os pavimentos. Ou um outro cenário que a gente vê também, ao invés desse lado esquerdo aqui, ao invés de você colocar apenas uma redutora de pressão grande, né, você coloca uma redutora de pressão por pavimento, né? Então, dali para onde a pressão ultrapassa os 3,5 kg, mais ou menos, o projetista já começa a pensar em uma redutora menorzinha para cada pavimento, e aí você tem esse controle também da pressão. Aqui um exemplo, né? No caso, quando a gente vai trabalhar com fazendo essa quebra aí da pressão, a pressão de entrada em 6 kg força por centímetro quadrado, pressão de saída em 3,5, né? Essa, no caso, ela está trabalhando no subsolo. Você pode ver que a pressão de saída dela já está bem elevada, né? 3,5, então já está muito próximo do limite, mas conforme ela vai subindo os pavimentos, ela vai perdendo força, e aí ela vai chegar no último ali, algo em torno de 2,5, 1,5 kg, seria isso daí, né?
Bem, aí no caso de residências, a gente pode trabalhar com essa VRP pequenininha aqui. Agora, mudando um pouco a questão pressão, né, golpe de ariete, vamos falar dos problemas que a gente encontra em tubos, conexões, enfim. Primeiro deles, pessoal, está associado a aperto excessivo, tá? Porque o que acontece? Quando a gente vai instalar, por exemplo, uma torneira, a gente comprou uma torneira lá, ela é de metal, né? Você vê resistente, é forte. Você olha na parede, você tem uma conexão com inserto metálico, né? Por exemplo, um joelho azul desse aí com bucha de latão. O que o profissional pensa? Bem, se a torneira é metal e a peça na parede é de metal, então posso aplicar a força que eu quiser, que não tem problema. Só que, infelizmente, não é assim que funciona. Ele acaba excedendo um pouco no uso, na aplicação da fita veda-rosca, que embora seja um negócio macio, é um teflon, mas devido ao excesso de veda-rosca, ele vai romper esse inserto metálico, que, na verdade, a função desse inserto metálico ele é só guiar a rosca de metal que está sendo inserida numa conexão de PVC. Porque a gente sabe quando as conexões não tinham esse inserto metálico, o metal ele acabava, se você colocasse a torneira, vamos dizer, enjambrada, ela ia até o final, então ela estragava, né, os fios de rosca. Então, esse inserto metálico é para ajudar nesse rosqueamento, tá? Então, esse excesso de aperto é muito problemático, é um dos maiores causadores de problemas em conexões, tá? Aí, quando o assunto, por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês uma peça da linha de água quente, ele é um conector macho. Aí o conector ele tem esse nípel aí esse nípel de latão que tá, né, que foi inserido dentro da peça em CPVC. Aí ele vai enroscar isso aí numa base de registro, por exemplo, de chuveiro, uma base de pressão. Você pode ver que pela altura da veda-rosca, nós temos ali um excesso de veda-rosca. E aí ele começa a enroscar, porque que ele já excede a quantidade de veda-rosca. Ele não quer ter o retrabalho, se ele colocar uma quantidade razoável e chegar até o final ali, não dá vedação. Então, o profissional, no dia a dia, ele já prefere o quê? Caprichar no excesso de veda-rosca do que pecar por faltar veda-rosca. E esse capricho, né, esse zelo por excesso de veda-rosca, ele pode romper no caso da conexão, e aqui no caso que a gente tem uma base de registro, por exemplo, que é um produto mais robusto, o que vai acontecer? A chave de grifa, ele vai aplicar força, torque, para rodar essa conexão, e aí vai chegar uma hora que a parte metálica ela para de entrar na base, por exemplo, né, do chuveiro, do registro. Mas o PVC, se ele aplicar força, ela continua rodando. E aí o que vai acontecer? Ele vai desacoplar esse inserto metálico da parte de CPVC. E aí, na hora, ele não vai perceber, né? Quando pôr a pressão, fazer o ensaio, vai vazar entre as duas peças. Então, gente, chave de grifa é um vilão na instalação hidráulica, vale a pena ficar muito atento com ela. Aqui alguns exemplos, um por excesso de veda-rosca e o outro por falta de veda-rosca. Apertou demais, rompeu a conexão. Agora, pessoal, vamos falar de outro tipo de problema? Tensionamento radial. O que acontece? Às vezes você tem uma aprumada lá, fazendo a alimentação dos pavimentos, né, 50, por exemplo, e você, de repente, precisa reduzir para o seu apartamento e é 25 milímetros. Aí você não encontrou a bucha de redução excêntrica 50 para 25 no seu distribuidor. Então, o que você faz? Não tem problema, me dá uma de cada, uma de 50 para 40, uma de 40 para 32, uma de 32 para 25 e, às vezes, até, no caso, 25 para 20. O que vai acontecer? Conforme você vai introduzindo essas buchas de redução nas suas subsequentes, a maior delas todas ela está sofrendo essa... Como é que eu vou te dizer? Esse tensionamento de todas elas, porque todas elas tensionam um pouquinho. Então, você vai somando esse pouquinho de todas elas, de cada diferença de diâmetros, e você aplica esse tensionamento final, total, vamos dizer assim, a soma desse tensionamento na última peça. E aí a gente tem esse problema aí. Então, a gente pede para nunca você adotar esse tipo de solução aqui. Sempre
prefira comprar uma bucha de redução excêntrica da medida original para a medida que você vai seguir com a instalação, tá? Outro problema muito grave, pessoal, está relacionado à questão de suportação. Infelizmente, esse é um tema não abordado ainda pelas nossas normas, não temos uma norma específica para falar disso, mas suportação é um vilão. Esse exemplo que eu estou mostrando para vocês, eu tenho um T, sempre que eu tiver uma situação como essa peça deveria estar suportada. E aqui ela não está. Sempre que eu tiver uma peça de metal, por exemplo, uma válvula redutora, um registro de, por exemplo, de 3 polegadas, que são peças consideradas muito pesadas, essas peças precisam ter uma suportação separada para elas, independente da rede, tá? Bem, aí um outro problema é a questão de desalinhamento, né? Ah, o tubo é molinho, ele faz a curva ali, eu consigo, mas não caiam nesse erro, infelizmente, desalinhamento vai trazer tensionamento. E aí teremos alguns resultados aí não muito bacanas. Aqui, por exemplo, olha o que o desalinhamento proporciona, né? O cidadão fez essa curvatura longa ali no tubo, está tensionando a conexão, já vou mostrar para vocês aqui na frente o que aconteceu com ela. Nesse outro lado, nós temos esse tubo em PPR por cima desse outro tubo, e existem soluções para isso, para você evitar esse problema de desalinhamento. Nesse caso aqui, muito simples, eu poderia aplicar uma curva 45 graus, resolveria o problema da esquerda. No caso aqui do PPR, uma curva de transposição resolveria o problema também. Olha outro problema de desalinhamento. E aí fica a dica, né, pessoal? Sempre que você tiver um problema onde a porca, seja essa porca de fechamento aqui que eu quero dizer, tanto do registro ou de uma união, que ela estivesse rompendo, você está com um problema de desalinhamento na sua instalação hidráulica, tá? Aqui é o que eu expliquei por causa do tensionamento, naquele caso da caixa d'água ali, ó, que poderia ter aplicado uma curva 45 graus. Não aplicou, ela tensionou até que a conexão se rompeu. Outro problema bem complicado aqui, ó, a gente tem aqui a questão de um tubo aquaterme totalmente curvado, não faça isso, inclusive a aplicação da linha aquaterme no trecho que sai da placa de aquecimento solar não é uma prática bacana, tá, pessoal? Eu costumo falar isso porque essas placas de aquecimento, elas podem alcançar temperaturas aí próximas dos 100 graus, e a tubulação de CPVC, no nosso caso a linha aquaterme, ela é uma tubulação que, por norma, os cálculos limitam-se a 80 graus, mas eu sei, como fabricante, que ela suporta até 95 graus. Então, se eu tenho uma instalação para água quente abaixo de 95 graus, eu sei que o aquaterme vai conduzir, que é o CPVC. Acima disso, ele já não vai se comportar bem. Então, por exemplo, quando a norma pede para que a gente calcule, faça um projeto que alcance uma VUP, uma vida útil, né, de 50 anos, ela limita isso em 80 graus e pressão de 60 MCA, para que essa instalação de fato alcance os 50 anos projetados. Se eu, por exemplo, sabendo que o aquaterme suporta aí 95 graus, e eu aplico ele a uma condição de trabalhar continuamente a 95 graus, esse meu projeto ele não vai alcançar os 50 anos. Provavelmente ele vai durar algo em torno de 25 anos, ou seja, eu vou reduzir pela metade o tempo de vida útil dele. Por isso que a norma vem reduzindo ali tanta pressão e temperatura limite para que o material, a instalação, alcance o tempo necessário. Então, fica aí a dica, quando você for fazer essa transição dos coletores até o seu reservatório, o boiler, vamos dizer assim, esse trecho, cuidado com aplicações de PPR e CPVC, tá? O ideal mesmo, nesse cenário, é você trabalhar com uma tubulação metálica. Bem, aqui mais um problema por tensionamento, né? Conforme eu expliquei ali, a gente veio uma solda também nada eficiente.
esse caso aqui, pessoal, é um flange para caixa d'água. Se você pega uma caixa e faz o corte nela de uma forma desalinhada, que ela tem um relevo ali na caixa, e você fura fora desse relevo, primeiro você não consegue dar a vedação, e aí vai apertando, apertando para ver se consegue alcançar a vedação. O que acontece? Você acaba rompendo a peça, tá? Geralmente você vai ver aqui que foi aplicado uma chave de grife, para ele conseguir romper isso aqui, não foi só na mão, fez um excesso de força ali, tá bom? Olha, aqui, gente, igual aquele caso que eu expliquei, em que a porca do registro se rompeu, né? Sempre que for instalar uma situação igual a essa, uma união, sempre que você tiver uma peça que ela seja como união, igual é esse registro VS, uma união, enfim, ideal que você faça a solda com a peça fechada, né? O registro fechado, não na passagem de água, que eu digo as duas peças já acopladas, os dois lados, a união também, a união fechada. Por quê? Se você faz a instalação e depois você vem ali e só fecha essa porquinha, se a distância entre as duas extremidades de tubo elas não estiverem realmente encostadas uma na outra, se elas estiverem qualquer coisinha distante, você vai obrigar que essa porquinha que está ali só para juntar as duas peças, ela trabalhe tensionada, segurando, trazendo para perto as duas extremidades de tubo. E a função dela não é essa. E aí você tem alguns rompimentos, e quando você vai lá conferir o que aconteceu, foi isso. Então, fica aqui a dica, sempre faça a instalação com as peças fechadas, tá? Bem, como que eu resolvo isso, Magno? Porque aqui nesse caso anterior, a gente teve aqui a questão do distanciamento, né? Que exige, e a vibração. Sempre que eu tenho uma bomba de recalque, eu vou ter vibração. A gente tem acompanhado muito agora alguns projetos saindo em que já trazem uma base com amortecedores, né? Isso para a questão de ruído na edificação, né? Para conforto acústico, e também para a questão da vibração na tubulação. Mas só isso não tem resolvido com a questão da tubulação, que a tubulação continua recebendo essa vibração. O que hoje nós temos visto uma aplicação bem frequente? É o uso desse mangote de borracha. É como se fosse assim, uma espécie de um engate flexível, só que, porém, em diâmetros compatíveis com a tubulação que está sendo recalcada ali, tá? Então, você adotar esse mangote, você reduz para quase zero essa vibração que a bomba transmitia para a tubulação, que era um dos grandes causadores de rompimentos ali, principalmente das uniões mais próximas às bombas e alguns cotovelos 90 graus logo depois que a linha startava. Então, o uso desse mangote tem feito muita diferença favorável, tá, pessoal? Aqui um exemplo de uma junta de expansão, né? Ou junta de expansão, não, desculpa, de uma junta de absorção, tá? Também utilizada. Eu te confesso que eu acho ela um pouco rígida, tá? O mangote realmente ele traz mais flexibilidade nesse caso aqui, tá? Pessoal, esse problema aqui é um problema muito difícil de resolver, que é a transição piso-parede. Infelizmente, com o passar do tempo, né, pode acontecer isso daí, ó, de você ter um vazamento, contrata lá um caça-vazamento, identifica, abre, na hora que vai ver, o cotovelo está desse jeito. O que aconteceu ali? Infelizmente, essa conexão ela sofre o tensionamento devido aí o esforço, né, do recalque da edificação, ou então até mesmo a acomodação do solo, que faz esse tensionamento na conexão. Magno, como que eu posso resolver isso aqui para evitar? No caso de residências, né, a gente sabe que é difícil sair para soluções mais flexíveis, tipo PEX, PAD, enfim, a gente sabe que o varejo trabalha muito mais a questão do PVC. A dica era você trabalhar com 2 joelhos 45 graus, ou 2 cotovelos, né, depende da região, 2 cotovelos 45 graus. Já ajudaria bastante a diminuir essa tensão aplicada aqui nesse registro, tá? Desculpa, nesse cotovelo. A situação mais favorável, de fato,
seria, sempre que eu tiver uma situação como essa, eu trabalhar com aquele tubo ramal predial, aquele tubo que aqui em São Paulo a Sabesp, né, que é a concessionária, utiliza muito aquele tubinho azulzinho, fininho, que ela faz a ligação entre a rede de distribuição e o nosso hidrômetro, né? Então, se você pudesse aplicar aquele tubo ramal predial nessa situação, nessa transição piso-parede, aí você teria uma durabilidade imensurável, tá? E sim, a Tigre tem as conexões de transição, nós temos esse tubo, temos as conexões de transição que você consegue, por exemplo, se eu estou indo numa tubulação de rosca, uma tubulação soldável, transformar em PAD, fazer esse trecho e depois transformar de volta em outra solução, tá? Excesso de adesivo, infelizmente, um vilão nesse sentido, principalmente quando você tentar abrir o registro e não conseguir, provavelmente houve excesso de adesivo que escorreu por dentro dele e caiu na parte interna dele, tá? Inclusive, pode, às vezes, estar vazando e o motivo é isso. Saibam que esse tipo de registro, né, que a gente chama de registro esfera, registro VS, ele permite manutenção, mas se você aplica ele embutido igual está aqui, você não consegue dar manutenção, tá? Aqui, gente, é um outro problema. O que aconteceu aqui? Essa tubulação, ela superaqueceu e causou essa deformação. Tá vendo que ela está toda torta, toda desalinhada? Não é que o profissional instalou assim, ele até instalou corretamente, porém, a gente tem um problema aqui de erro de dimensionamento. Pode ser da tubulação ou da bomba, né? Uma bomba muito forte para pouca coisa, ou uma tubulação muito fininha, que a bomba que, no caso, superaqueceu, mandou água quente para a tubulação marrom. A gente sabe que essa tubulação não é preparada para suportar água quente. E aí, ela deformou. Esse é um problema sério. Como que eu resolveria isso aqui? Conforme eu falei, né? Primeiro, o assunto de dimensionamento, deveria estar mais atento, e depois esse pedacinho aqui eu poderia, primeiro, colocar o mangote, né, para absorver a vibração, e em seguida trabalhar com uma tubulação, por exemplo, de aquaterme, que tem capacidade de suportar temperaturas bem mais elevadas, conforme eu expliquei, até 95 graus, né? Sempre que você vê essa marcação assim acinzentada numa tubulação, pare a instalação, corte essa seção, descarte ela, porque quando fizer o ensaio à pressão, ali vai vazar. O que é isso aqui? Isso é uma marcação característica que essa tubulação sofreu um impacto, né? Caiu um tijolo, alguma coisa bateu nela ali, ó. E aí, com o passar do tempo, ela vai vazar por ali, gente. Aí temos outros problemas, né? Reparos, improvisos, infelizmente não usar pasta lubrificante em conexões com uma luva de correr, infelizmente vai acarretar em vazamento, ao invés de estanqueidade. Famoso, o ataque químico aqui, quem nunca ouviu falar no tal do diabo verde, né? Ah, minha avó sempre falava, minha mãe falava, entupiu a pia da cozinha, vai no mercado, compra o diabo verde, joga lá que vai resolver. Vai resolver mesmo, isso é verdade. O problema é que se você morar num apartamento, vai resolver o seu problema e vai criar um problema para quem mora embaixo. Porque o que vai acontecer? O PVC, principalmente nesse caso aqui, do esgoto branco, né, as tubulações de esgoto, são feitas de PVC. O PVC, conforme eu expliquei, ele não tem capacidade para ficar suportando temperaturas elevadas, né? E aí, quando você joga ali um diabo verde, por exemplo, você vai criar uma reação exotérmica, vai liberar calor. E esse calor vai derreter essa tubulação, vai desobstruir o seu esgoto, porém, ele vai cair exatamente embaixo, quem mora no apartamento de baixo. Então, não façam a prática de jogar, de fazer ataque químico na tubulação, tá bom? Excesso de adesivo, infelizmente, corrói e enfraquece a peça, né? Aqui nós temos, de novo, excesso de adesivo que causou esse filme e impediu a passagem da água, tá? Aqui uma peça que se rompeu, né? O efeito da abrasão também, ele acaba criando esse furo na tubulação. Vou acelerar um pouquinho para a gente não ultrapassar demais o nosso horário. Adesivo equivocado. Esse tipo de tubulação pede um adesivo mais forte, mais agressivo.
e aí essa tubulação está exposta ao sol, ela sofreu o efeito da dilatação térmica, né, que no caso longitudinal, podem ver pela abraçadeira que essa foto da direita mostra que a tubulação correu e aí desacoplou ali na parte do adesivo, né? Sempre evitar o famoso sifão invertido, que é esse desenhozinho que eu mostro aqui, ó, para evitar o quê? Bolsão de ar, que isso diminui muito a vazão de água, traz um desconforto danado, né? Esse caso aqui, pessoal, agora eu vou falar rapidamente sobre água quente. Esse é um assunto, e essa tubulação que você está vendo aí, um pouco torcida, ela é uma tubulação de CPVC, é o CPVC da linha predial. O que acarreta a tubulação ficar dessa forma, tá? Bem, primeiro, você precisa tomar um cuidado na questão de projetos, porque quando você vai calcular essa dilatação térmica, a gente vê um ΔT considerado ali mais ou menos em torno de 50 a 60 graus, né? Geralmente a gente vê 50. E aí o que está acontecendo? A NBR 7198, que agora, inclusive, nela foi incorporada a NBR 5626, será uma só, né? Que trata água quente. A 7198, o que ela fala? Que o ensaio de estanqueidade ele precisa acontecer 1,5 vezes a pressão de serviço, com temperatura, o fluido precisa estar a 80 graus. Então, dependendo da região, se você pegar, por exemplo, estiver fazendo 15 graus no dia que o cidadão instalou essa prumada, porque a gente sabe que aqui em São Paulo, por exemplo, tem a questão da previsão do aquecimento solar, né? A partir de 4 apartamentos, 4 banheiros no apartamento é obrigatório você instalar essa prumada, em alguns casos você já tem que deixar a previsão. Então, desculpe, se o camarada faz a instalação dessa rede a uma temperatura de 15 graus e depois, na hora de fazer o ensaio, teste de estanqueidade lá, com ela a 80 graus, o que vai acontecer? Ele criou um delta de temperatura de 65 graus, ou seja, acima do que, na maioria das vezes, tem sido levado em consideração, às vezes, na concepção do projeto. E aí, o que aconteceu? A quantidade de junta de expansão não é o suficiente para absorver a dilatação. E aí a gente vê acontecer aquilo ali. O que também contribui é a questão da fixação. Porque a gente pensa assim, eu preciso permitir que essa tubulação trabalhe longitudinalmente. Mas se eu não apertar, se eu não trabalhar com uma fixação ali firme, o que vai acontecer? É mais fácil para a tubulação se curvar do que ela empurrar a junta de expansão. Então, é muito importante não deixar frouxo a fixação. E aí, claro, sempre fazer uso da junta de expansão ou lira. A gente sabe que hoje em dia é difícil aplicar lira devido aos shafts que são muito compactos, né? Então, a aplicação de junta de expansão é a solução mais compacta, mais indicada, e um produto exclusivo da Tigre para a linha predial, né, na linha Aquaterm, muito conhecida, produto muito simples de instalar. Tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos nessa questão de água quente quando o assunto está sendo dilatação longitudinal, tá bom? Olha como era e olha como ficou após a gente entender que o problema era esse. 10 graus de diferença entre teste de estanqueidade e quantidade pensada no projeto. Acontecia isso que está na esquerda, depois, resolvido o problema, ficou como está na direita, como tem que ser, né, durante toda a instalação. E aí uma dica importante, né, pessoal, sempre que os famosos pontos fixos, eles precisam estar, ou melhor, a junta de expansão, ela precisa estar exatamente no meio entre os dois pontos fixos. Evitem, por exemplo, grautear o pavimento logo onde está a junta de expansão, né? E aí eu tenho 5, 6 pavimentos até chegar ao próximo grauteamento. Não. Se, por exemplo, se eu tenho um prédio de 20 pavimentos e eu tenho apenas 2 juntas de expansão, vamos fazer uma conta bem rapidinha aqui. Se eu tenho um prédio de 20 pavimentos com apenas 2 juntas de expansão calculada para esse trecho todo, o que eu vou fazer? Eu vou, por exemplo, pôr o meu ponto fixo, o meu grauteamento, no 10º pavimento.
e as juntas estariam, vamos supor, ali no 15º e no 5º, porque eu estou com ela exatamente no meio do trecho que vai sofrer a dilatação térmica. Então, isso é muito importante também, tá, pessoal? Caminhando aqui já para o final, né, do nosso bate-papo, um problema muito comum é o quê? O mau cheiro nas instalações. E, às vezes, isso pode acontecer por um detalhe pequenininho, muito bobo, que é o quê? O meu plug da minha caixa sinfonada pode estar solto, pode não estar apertado. Ou, no caso, por exemplo, de uma girafácea, ele pode estar solto ali dentro, né? Você precisa, de fato, encaixá-lo. Vedação do vaso e, por último, a questão, né, do sistema de ventilação, que, infelizmente, também é um vilão quando o assunto é essa questão do mau cheiro no banheiro. Como vocês podem ver aqui nessa animação, um banheiro sem aprumada de ventilação, quando acontece a descarga, ele puxa o ar que estava ali naquele subramal, esvaziando a caixa sinfonada. Quando eu tenho a presença da coluna de ventilação, isso não vai acontecer, né, porque a água, essa subpressão, ela vai levar, ela tem para onde puxar o ar e não acontecer o esvaziamento da caixa sinfonada. Bem, a gente acha que aquecimento de tubo é brincadeira, né? Não, já ficou para trás, infelizmente não, ainda é uma prática bem comum, que no caso, um camarada aquecendo um tubo de eletroduto. Esse camarada aqui já está um pouco mais adiantado, não usa jornal, né? A gente vê ele trabalhando com maçarico. E aí, esse é o resultado que a gente tem. Certamente teremos um vazamento nessas tubulações aéreas aqui, estragando o forro de gesso que está abaixo, né? Curvaturas, né, raios longos que a Tigre não fabrica. Água pluvial, né? Já ia pulando esse tema aqui. Subpressão. A NBR vai pedir a aplicação da série esgoto série reforçada em tubos de coleta de água pluvial, tá, pessoal? Não apliquem a linha branca porque ela vai romper. Essa é uma foto de uma tubulação onde foi instalado série normal para coleta de água pluvial. Quando entupiu a calha, o que aconteceu? O peso daquela água descendo, ela precisa descer, né? E aí, o que ela faz com a tubulação? Ela comprime, ela tem a subpressão, e ela abre e fecha, até que ela se quebra toda, tá? Bem, pessoal, sempre evitar tubulações ao sol, tá? Tubulação de PVC, CPVC, não deixem essas tubulações expostas diretamente ao sol, porque os raios UV, eles tiram da tubulação a capacidade dela de suportar impacto, né? Isso não quer dizer, por exemplo, se eu tenho uma tubulação na minha caixa d'água lá, está exposta ao sol, ela vai se romper, ela não vai aguentar a pressão? Não, a pressão ela vai continuar suportando. O problema é que se por um acaso você tropeçar nela, cair um tijolo, algum bloco, alguma coisa em cima dela, ela não tem capacidade de suportar esse impacto e aí ela se quebra, ela meio que se esfarela, tá? Então, sempre que tiver com uma tubulação exposta ao sol, faça essa proteção. Pode ser uma pintura, no caso, uma tinta esmalte base d'água, branco, de preferência, ou então a proteção mecânica, uma calha tipo U, enfim, para evitar aí essa ação direta, tá? Aqui, infelizmente, mais uma gambiarra, vamos dizer assim, né? A gente tem aí uma alimentação que poderia estar trabalhando aí com a cruzeta da Tigre e evitaria todo esse problema. O uso do tradicional massa epóxi, e aqui, infelizmente, só para a gente ver o que a gente encontra por aí, né? Umas soluções realmente nada pensadas. Essa, por exemplo, né? Outra nada pensada também. Conforme eu falei, totalmente desalinhado o tubo da válvula de descarga com a bacia. De fato, eu não sei nem como que ele conseguiu chegar ali, né? Porque bem distante mesmo. E aí, vale a pena lembrar, conforme eu comentei no começo do nosso treinamento, tubos e conexões custam algo em torno de 3% do valor do empreendimento. Não vale a pena a gente economizar, né? Bem, pessoal, da minha parte é isso. Eu devolvo a apresentação para o Instituto da Engenharia e aí a gente tem nossos
essas perguntas e respostas, né? Obrigado, pessoal. Bom, Magno, acho que coube a mim aqui parabenizá-lo pela palestra, né? Tenho certeza que vai chover uma série aí de perguntas, né? E se os colegas permitem, eu gostaria de iniciar já com as perguntas. Eu acredito que o Ricardo deve estar vendo aí alguma coisa no chat, né? E aí vão algumas perguntas, né? Eu teria aí uma pergunta quando você colocou que na descida, vamos dizer, da prumada de água, a hora que você coloca os expansores, você coloca cada um espaçamento aí de 10 andares, 2 espaçadores, mas quando for realizar o grauteamento, você usou a palavra grauteamento. Só que aí fica uma dúvida, porque a norma de água fria não permite grautear, e é sempre com tubo-luva, justamente para permitir que a tubulação trabalhe independente, numa eventual vibração da estrutura, não venha a romper, né? O que você teria aí para comentar sobre isso? Essa é uma pergunta, e vou mandar a segunda já para você, né? Que seria o seguinte: o que você acha sobre um empreendimento de alto padrão? Quando você trabalha com poucas redutoras, você tem uma variação na redução de pressão, obviamente, alguns andares vão sair mais beneficiados, né? Aqueles que estão na posição ideal, seria no meio, né? E o da ponta ou do início, ou pouca ou muita pressão. Eu sofro isso, eu moro no último andar, debaixo de uma pressurização de água, e vira e mexe, eu estou com a torneira ligada, né? Sozinha, né? Então, a outra pergunta seria o seguinte: sobre os edifícios, apartamentos de alto padrão, colocarem redutoras por andar. Eu acho que já seria um plus, né, a mais aí para o usuário. Então, seriam essas duas perguntas. Legal. Foi bonzinho. Ok. Beleza. Então, Marco, vamos lá, vamos às suas respostas. A primeira delas, realmente, inclusive a Tigre pede para que você não solidarize a tubulação à estrutura. Sempre que você tiver uma transição, uma passagem por estrutura, né, ela pede para que você faça um tubo camisa exatamente para que a tubulação possa trabalhar. E isso é fato, inclusive está nos nossos catálogos. Esse caso que eu falo do grauteamento, eu estou falando ali no caso especificamente para a prumada de água quente, porque a prumada de água quente, ela precisa dilatar, né? Ela vai sofrer aí esse comprimento longitudinal, ela vai aumentar. E aí, como você tem as limitações nas extremidades, né, tanto lá no começo quanto no último andar, não dá para essa tubulação trabalhar o pavimento, a prumada inteira, porque tem o peso próprio, ela precisa estar suportada, né? Então, é onde entra a questão do grauteamento. Ele vai, vamos dizer, ele vai contrário ao que diz essa questão da passagem livre, mas ele tem um detalhe: ele está entre juntas de expansão que vão receber essa dilatação térmica, permitindo com que ele fique grauteado. Porque, vamos supor, o grauteamento, vamos dar um exemplo bem assim, basicão para a gente entender. Eu tenho um prédio de 10 andares, né? E essa prumada ela vai dilatar quando eu startar a linha de água quente. Eu preciso conter esse fenômeno. Uma junta é o suficiente? Eu vou fazer a minha conta lá, cheguei no resultado do que uma junta atende. Então, eu posso grautear o meu último pavimento, vamos dizer assim, o primeiro aqui embaixo e o último lá em cima. Por quê? Porque essa tubulação, se a estrutura se movimentar, vamos dizer assim, né, eu estou sendo assim bem, né, eu tenho ali uma junta de expansão no meio, fazendo como se fosse um amortecedor do carro. Se ele comprime, ela absorve. Se eu faço um reparo nessa rede, fechei a rede, ela esfriou, ele volta, a junta devolve o comprimento original da tubulação. E aí, os pontos entre os pavimentos, o segundo, o terceiro, o quarto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono, eles não estão com fixação, com pontos fixos. Esses são apenas os pontos guias, tá? Porque aí a gente tem os grauteamentos ali que mantêm a coluna
presa, né, devido ao peso próprio dela, ela não vai cair, e nós temos também o meio dela, onde vai haver o efeito da dilatação, sendo trabalhado pela junta de expansão. Tá? No segundo caso, infelizmente, a gente vê uma aplicação, às vezes, levando em conta custo. E aí a construtora contrata um projeto e ela recebe algumas opções. E na opção X ficou mais barato, então ela adota aquela opção. E algumas vezes, de fato, o usuário ele acaba sendo prejudicado. O uso de redutoras de pressão por pavimento ele tem se tornado algo mais comum. Eu acredito, sinceramente, como eu não fabrico esse tipo de produto, eu acho que essa solução ela devia ser um pouco mais cara do que você trabalhar com apenas uma redutora. Então, por isso que ela não era usada. Mas eu acho que, atualmente, esses preços se equivaleram, e aí eu já vejo hoje muito mais o uso de, exatamente igual o seu caso que você explicou, né? Dividir o prédio em 3 zonas, vamos supor, a cobertura e os 3 últimos andares ali vão receber essa prumada pressurizada, que em alguns casos vai trazer esse desconforto aí. Dali para baixo, você já começa a pressão natural, que a gente chama de por gravidade, seria a segunda zona. E quando essa coluna ela alcança ali uma pressão muito próxima dos 4 quilos, aí e você passa a ter uma redutora para cada pavimento até chegar lá embaixo. Então, hoje, essa é a solução que eu tenho visto sendo mais aplicada nas novas edificações, tá? Beleza? Beleza, Magno. Obrigado pelas respostas. Por nada. Temos mais dúvidas? Eu sei que tem as perguntas no chat aqui, né? Posso fazer algumas perguntas aí que estão no chat? Ah, sim, por favor, vamos lá. A Estela está perguntando, qual a quantidade ideal de veda-rosca? Quantas voltas? Essa é uma pergunta que não existe resposta, mas existe a experiência do dia a dia, né? E eu não aprendi isso na Tigre, eu aprendi isso na obra, né? O que os profissionais me ensinaram? Porque uma vez eu cheguei lá com o catálogo da Tigre e falei, não, dá 6 voltas aí que resolve. E passei vergonha, né? Que ele falou, então vem aqui comigo. Passou 6 voltas, colocou lá, não resolveu. E como que a gente aprende? A dica é o seguinte, passe veda-rosca, tem o lado certo para você começar a passar a veda-rosca, né? Em vez de você fazer assim, põe a fita e faça assim, que aí fica mais fácil. Isso na hora ali você vai entender o que eu quero dizer. E aí, quando você visualmente perceber que você já começou, os fios da rosca começaram a deixar de se tornar uma quina viva, estão um pouco mais suaves, né? Passa o dedo assim, você vai ver que ele já não está mais aquela quina viva, ele já está mais suave, ali é o ponto. Então, assim, não tem um número exato, porque se você pega uma tubulação de meia, poucas voltas você já alcança esse estado. Se você pega uma tubulação de 2 polegadas, por exemplo, você vai ter que passar bem mais voltas para você chegar nessa situação. Tem também o Ricardo Alexandre, que ele pergunta como resolver problemas de entupimento em tubulações de PVC para ralos e vasos sanitários. Legal. Bem, primeiro, cabelo é o maior vilão, tá? Sempre que começa o seu ralo no banheiro não está dando conta, você pode ir lá e dar uma olhada que provavelmente ele está entupido com cabelo. Existem, por exemplo, a Tigre tem o cesto de limpeza dentro da sua caixa sinfonada Girafácil, por exemplo, né? Viu que começou a diminuir a vazão? Tira a tampinha, vai lá, pega o cesto de limpeza, tira o excesso de cabelo, né, sujeira, volta e resolveu o problema, tá? Em alguns casos que não tem o cestinho de limpeza, vai ter o sifão. E aí isso vai se acumulando ali nessa passagem que vai fazer o sifonamento. Tem que ir ali fazer a limpeza e sempre tomar cuidado para encaixar o sifão de volta, principalmente se você tirar o plug, senão você vai ter o problema do mau cheiro. No caso da bacia, não dá para fazer isso manual. Aí vai ter que ter um desentupidor, contratar uma empresa para fazer esse desentupimento. Mesmo caso também, se for a pia, sempre evitando, ou melhor, não aplicando o tal do diabo verde lá, que tem vários nomes, né? Que, com certeza, se você fizer isso, vai resolver seu problema rapidinho, mas você vai te criar um outro problema. Tem uma pergunta também do Edson, que ele
gostaria de saber sobre casos de prumada de águas pluviais que se rompem dentro de shafts prediais. Eu acredito que é sobre manutenção disso aí, né? Sim, olha, quando a gente vê prumada de água pluvial rompendo, são dois problemas principais. O primeiro, e muito comum, tubo série esgoto normal, o branco, não aguenta água pluvial. Tem que ser aquele série reforçada. Esse é o primeiro vilão. Então, está se rompendo, vai lá e dá uma olhada. Constatou que é o branco, promove essa substituição. Segundo, é a fixação da prumada. Porque essa é uma prumada longa e ela vibra muito. Então, se você tem uma fixação ali deficiente, deficitária, vamos dizer assim, ela fica batendo o tubo e aí ele causa esse rompimento. Então, esses são os dois principais causadores. Tem também uma pergunta da Silvia, e ela pede para você falar um pouco mais sobre a previsão de aquecimento solar para apartamentos com 4 banheiros. Sim. Esse é um detalhe que eu preciso aprofundar um pouco mais, que eu sei dessa obrigatoriedade na cidade de São Paulo, sempre que uma edificação, né, um apartamento de alto padrão, que ele tiver 4 banheiros, ele é obrigatório o uso da prumada de aquecimento solar, ou seja, esse empreendimento ele não vai ter aquecedor de passagem dentro do apartamento, ele vai ter uma central de aquecimento solar, né, vamos supor, chegou lá na laje, tem lá as coletoras, tem um tanque não é de aquecimento, um tanque lá de armazenamento, né, dessa água quente, pode ser um boiler, enfim. E aí ele tem uma bateria de aquecedores de passagem a gás, por exemplo, ou mesmo um boiler com aquecimento elétrico. Para quê? Quando a gente tiver um período de tempo nublado, em que essa temperatura baixar, essa estação vai lá, serve de apoio, mantendo essa temperatura da água aí no nível desejado de projeto, às vezes 40 graus, enfim, depende do empreendimento. Tá? Então, isso é obrigatório. Eu só preciso tirar a dúvida porque eu sei que muitos empreendimentos já nascem com a previsão, mas não necessariamente são obrigados a estar em funcionamento. Agora, eu só preciso entender qual é o critério mínimo que já obriga que nasça com a previsão. Eu sei que a partir de 4 banheiros, você precisa entregar o empreendimento funcionando dessa maneira com aquecimento solar. Tá? Também tem uma pergunta aqui, do Moto. Ele diz que atualmente é solicitado selagem e grauteamento nas passagens de laje para diâmetros superiores a 40 milímetros. Não pode ter tubo camisa. Então, qual a orientação da Tigre? Vamos lá. Isso daí é uma orientação do bombeiro, né? A gente precisa fazer essa selagem aí. Você vai fazer a selagem mesmo, nesse caso, por exemplo, passagem de shaft, você vai fazer a selagem, você pode, no caso, faz a selagem no tubo e põe ele e faz o grauteamento. Isso não impede que o tubo da linha de água quente ele trabalhe. Isso aí não é ancoragem. Ele vai trabalhar, ele vai fazer o efeito ali, mesmo com essa selagem. E, de fato, precisa seguir, senão o bombeiro não vai lá e não libera, não dá o habite. Né? Tem a última pergunta aí, que é do Ricardo Cardoso. Ele diz que no apartamento dele, que é no Rio, tem mais ou menos 8 anos e existem aquecedores na área e tubulações levando água quente até os banheiros, que são um pouco distantes do caminho que fazem até a entrada. E ele, eventualmente, ele ouve estalos e está desconfiando de dilatações. Pode ser que a questão da suportação ou uma possível necessidade de dilatador, essas tubulações seguem por um caminho entre teto e parede, livres dentro do revestimento de gesso. Sim. Esse caso aí, o que a gente tem? Sim, essa tubulação, ela sofre, o efeito da dilatação térmica, né? Com certeza, uma vez que você, por exemplo, vai tomar teu banho que arma o aquecedor, ela vai crescer. Só que o que acontece? Esse tipo de instalação, o formato dela
naturalmente confere a ela o que a gente chama lá na tigre de pescoço de ganso. O que é isso? O fato dela ter os cotovelos 45, 90 graus e tal, o trajeto dela permite que ela automaticamente faça o efeito da dilatação e depois retraia sem que ela rompa a tubulação, porque foi aquele caso que eu expliquei até para o Marco Antônio no começo, ela não está grauteada em ponto nenhum, ela está livre, né? Então, ela expande, mas lá dentro do teto ela cresce um pedaço para cá, um pedaço para lá, enfim. Provavelmente, esse problema pode ser isso porque ela expandiu. E aí a suportação dela, conforme ela vai crescendo, ela mexe no suporte, e aí o suporte tem hora que ela desliza, pode ser isso, ele cria esse barulho. Então, maneira de se resolver isso é fazer com que você, ao invés de criar pontos fixos ali, você cria apenas pontos deslizantes. Se eu for criar ponto fixo, nesse caso, se eu criei 2 pontos fixos, vamos supor, imagina esse teto, passou pelo aquecedor, subiu, chegou uma hora que ela pegou, sei lá, o corredor ali que correu 10 metros, um exemplo. Se esses 10 metros eu fixei esses 2 cotovelos, né, um no começo e o outro lá no final, esse meio ali ele vai dilatar, e ali precisaria de uma junta de expansão. Mas se eu não criei ponto fixo nesse trecho, nessa tubulação que ela faz curvas naturalmente ela vai dilatar, vai expandir e vai retrair sozinha, sem problemas. Tá? Cabral, finalizaram as perguntas. Não, temos mais 2 aqui. Vai fazer essas? Pode fazer. Vou fazer aqui, ó. No shaft da hidráulica, é necessário ou obrigatório a existência de ralo? Olha, se é obrigatório, eu te confesso que eu não sei se está na norma, mas eu te recomendo aplicar. Eu acho até que é obrigatório, tá? Se alguém aqui puder me tirar essa dúvida, que é muita informação, a gente não consegue gravar tudo. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você se propor numa situação dessa, ponha o ralo. Põe o ralo por quê? E aí, eu que faço a parte do atendimento da Tigre, quando o assunto é reclamação, e a gente chega, eu tenho quase certeza que é obrigatório, mas eu não vou assinar aqui embaixo, porque eu não posso assinar sem ter certeza. Mas quando não tem o ralo, o que acontece? O seu problema, o seu dano que você vai sofrer é tão grande, por quê? Ele vai cair, por exemplo, se uma plumada estourar ali no shaft, ela começa a inundar, cai no corredor, do corredor cai para o fosso do elevador. O prejuízo é tão grande comparado ao custo de você colocar um tubo de 100 dentro de um shaft, que uma junção, que não precisa nem ter o ralo, é só o tubo de 100, uma junção 45 graus, um joelho 45 graus. É só isso, gente. Mas isso resolve o problema de uma maneira que eu, como Tigre, já fiz alguns atendimentos em que o fato de ter esse ralo trouxe uma economia de prejuízo que vocês não fazem noção. Então, fica aí a minha lição, meu dever de casa para saber se é norma ou não, tá? Sinceramente, eu não sei, mas eu te digo, as boas práticas das instalações pedem o ralo dentro do shaft. Exatamente isso que eu ia falar. A boa prática recomenda, né? Sim. Viu, Magno? Eu tenho até uma informação recente. Nós tivemos um caso há pouco tempo, e aí, no caso, a pergunta era sobre ralo no barrilete. Obrigatoriedade de ralo no barrilete, né? Porque já, né, a pessoa estava preocupada, inclusive era até a síndica, né? Ela acompanhou e começou a percorrer conosco, e ela chegou lá, peraí, mas cadê ralo? Não tem ralo aqui. Se estourar aqui a tubulação, como é que vai fazer? Então, nós fomos investigar, verificar. A norma atual, ela realmente não tem essa obrigatoriedade, tem com uma boa prática. Uma boa prática, conforme está falado, mas a norma futura, né, que está em vias de publicação, pediria até para você, não sei se você tem alguma informação sobre o andamento, sobre alguma previsão de publicação da norma, né? Então, mas diz que a norma nova, ela prevê que em barrilete tenha a disponibilidade de você ter um ralo para justamente, em caso de um acidente, né, evitar realmente problema dessa natureza, né?
Eu não sei se ela já está. Eu sei que ela foi liberada. Inclusive, a 7198 agora ela vai fazer parte da 5626, né? A norma de água fria, ela absorveu a norma de água quente, né? Virou um adendo dentro da norma. E eu ainda não li, porque eu recebi essa notícia, na verdade, segunda-feira, que tinha sido publicada a nova norma. Então, ainda não li, tá? Mas eu vou procurar ler para realmente saber que, de fato, é uma boa prática que deveria estar contida dentro da norma, com certeza. Posso botar um pouquinho de pimenta no assunto? Que tal banheiro sem ralo? Banheiro com ralo só dentro do box. Essa é uma prática que vem sendo adotada, não é? E é contra aqui no estado a gente tem o Código Sanitário, né, antigo, que prevê o uso de ralo. Mas, de fato, é um absurdo, é uma economia, enfim... Pouca. Verdade. Pouca, não faz sentido, né? E traz um profundo desgosto do proprietário quando ele vai utilizar o banheiro, né, e vê que não tem o ralo. No eventual incidente, para quem tem criança, por exemplo, né, criança pequena de 3, 4 anos, você vai passar um pano no chão. É verdade. Então, infelizmente, é uma prática muito adotada pelas empresas que atuam no segmento Minha Casa Minha Vida faixa 1, né, que buscam economia a todo custo. É uma prática que tem sido adotada e, particularmente, não é só Minha Casa Minha Vida, não. E asseguro. Né? Não é. Pois é, e volta aquilo que eu falei. As instalações hidráulicas, elas custam pouco comparado com o custo do empreendimento total, e às vezes uma economia dessa é tão pouca que o desconforto da utilização não vale a pena você tirar. De fato, é verdade. Magno, eu teria também aqui um comentário adicional que você falou logo no começo da apresentação, que é realmente um absurdo, né? É essa questão, você vê, a maioria das publicações, elas comentam que os problemas na construção civil, né, elas são decorrentes, né, na faixa de 40%, 40 e pouco, 39, 38, aí 40, da ordem, problema decorrente de projeto. Então, a turma não faz o tal do projeto, ou faz um projeto de qualquer jeito, tá? Então, o tal do improviso, que você falou até o improviso mesmo, né, dá lugar a boa técnica, né, e aí é o salve-se quem puder, né? Então, realmente, eu acho que é uma economia porca, né, tá certo? Porque a pessoa, em vez de estar investindo para poder prevenir problemas futuros, tá certo? Então, não pensa nisso. Então, depois é despesa com assistência técnica, né? Isso sem contar que a própria evolução para problemas de ordem judicial, que a gente tem visto muita judicialização aí, hoje o pessoal está mais esperto, então não vai atrás de conversa fiada. Tá? Então, gente, e também outra coisa, não treina mão de obra, né? Tá certo? O camarada apresenta lá, chega na obra com um tubo na mão, com um cano na mão, não é nem tubo, cano, né? Sabe tubo, é um cano na mão, né? Então ele fala, não, eu sou encanador, né? Tá? Aí coloca lá, sem nenhum tipo de treinamento, o cara faz realmente aquela lambança, né? Então, um dos problemas, né? Então, o principal é associado, e ainda continua, né? Projeto e mão de obra, só que a turma não toma o cuidado, não se atenta para isso, tá certo? De fazer um projeto com um bom detalhamento, né? E realmente a questão do treinamento da mão de obra que a gente vê que realmente é lamentável, né? Então, tá aí, né? E olha que a Tigre disponibiliza treinamento gratuito, tá? Para as construtoras, enfim, né? Comprou o produto Tigre, as obras que utilizam o produto Tigre têm direito a requisitar da Tigre o treinamento em obra. Isso é gratuito, a Tigre não cobra por isso, e mesmo assim a gente vê um índice de rejeição. Não, o meu profissional já está acostumado, instala há 20 anos. Ok, mas será que ele instala há 20 anos da maneira correta? Essa é a pergunta, né? Sem dúvida, é um desafio. Só para informar aqui, o Ricardo e o Chaguri estão informando que a norma 5626, que é de sistemas prediais de água fria e água quente, já foi publicada, tá? Foi essa semana. Sim. Então, sim, exatamente. Eu não tive tempo de ler ainda. Foi isso mesmo, foi. Bem, acho que tinha mais uma pergunta, não tinha? Você comentou que tinha duas, né? Ok. O Constâncio está perguntando se poderia falar sobre a tubulação PEX e sua aplicação atual no mercado. Se você saberia. Peraí, me refaz de novo a pergunta, que eu não captei, vai. Você poderia falar sobre a tubulação PEX e sua aplicação atual no mercado? Sim. O PEX, pessoal,
É uma tubulação, nós temos o nosso portfólio, inclusive estamos relançando a nossa linha, que vai ser um produto inovador, tá? Já vou adiantando para vocês aqui que vai dispensar o uso de ferramentas, ela vai ser uma conexão de clique, por encaixe, igual por exemplo, um PAD. O produto ficou fantástico, ficou muito legal, vale a pena conhecer. E assim, o PEX, ele é um tipo de tubulação muito voltada para quando eu tenho um processo de industrialização da minha construção. Magno, eu estou fazendo uma casa, fazendo um prédio de, sei lá, de 8 apartamentos. Não pense em PEX. Por quê? A grande vantagem do PEX é na questão de eu reduzir a minha mão de obra, tá? Mas para eu reduzir essa mão de obra de uma forma significativa, eu preciso ter repetições, porque aí eu vou industrializar esse processo, por exemplo, né? E aí eu vou conseguir economizar com mão de obra, que a gente sabe que, de fato, é um insumo bastante caro, né, na obra. Em comparação, quando eu vou ver o preço do meu produto PEX, por exemplo, com um Aquaterm, um PPR, o PEX seria mais caro. Então, se você vai aplicar o PEX só por aplicar, você vai gastar mais. Agora não, eu vou, por exemplo, eu vou contratar uma montadora de kits, eu quero o meu projeto em PEX. Aí você consegue gerar economia. Por exemplo, você pega essas construtoras que atuam, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que fazem prédios aí, sei lá, 1.000 apartamentos de uma vez, não só Minha Casa Minha Vida, eu quero dizer em todos os segmentos, mas que fazem muitos prédios de uma vez. Aí vale a pena você aplicar o PEX, que você vai trabalhar ele tanto na água fria, na água quente, a sua instalação vai ser mais rápida, você vai ter economia de mão de obra, e isso vai ser a sua economia, porque material por material, ele larga mais caro do que as outras soluções mais convencionais, o Aquaterm e o PPR. Débora, quer fazer outras Estava perguntas mutada. que vieram agora aqui, lá no chat. Posso falar aqui? Tem uma. Poderia falar sobre o material para o atendimento da norma de desempenho em relação aos ruídos? Então, posso. Nós temos uma solução muito bacana para trabalhar a questão de acústica, que chama-se Tigre Redux. O assunto acústica não é uma exigência da norma, tá? Ele é uma recomendação. Por exemplo, a norma ela vai exigir tratamento acústico de paredes de fachada, divisórias, o piso, né? Porém, a parte das instalações hidráulicas, ela não exige, ela recomenda, tá? Então, claro que se você vai para uma questão jurídica, a norma tem peso, né? E aí, sim, se ela está pedindo para você recomendar e essa questão está sendo agravada, o fato de não ter aplicado o conforto acústico ali nas instalações hidráulicas vai ser um agravante. Mas, de fato, não é uma obrigatoriedade, mas é uma recomendação. E nós temos, sim, a solução para trabalhar a questão do esgoto, que chama-se Tigre Redux, tá? Ela vai trazer, do que a gente tem no mercado, é a solução mais eficiente, é a solução que deixa passar apenas 13,2 decibéis. Por exemplo, você comparar com uma linha branca, ela transmite 23 decibéis. E aí parece pouco, mas a gente está falando de escala logarítmica. Então, o ruído, no caso dos decibéis, é a escala logarítmica. Então, isso, perceptivamente falando, representa mais do que o dobro de barulho, tá? Seria a comparação entre 200% a mais de economia de ruídos, vamos dizer assim, né? Então, ela deixa passar apenas 13,2 decibéis, ela é completa, ela tem sistemas diferentes de capacitação da água, de captação da água da caixa sinfonada. É um produto com PVC mineralizado, muito mais robusto, um sistema de amortecimento da sua fixação. Na verdade, esse assunto, gente, não é apenas produto, ele é um sistema, né? Por isso é o sistema Tigre Redux. Agora, a questão conforto acústico, o nosso corpo, né, ele é uma máquina
fantástica, incomparável. Então, se você não tem barulho nenhum na sua casa e você faz a questão do conforto acústico básica, você mesmo assim vai conseguir escutar. Então, não, eu não quero ouvir absolutamente nada, zero. Primeiro que você não vai conseguir, mas eu quero algo próximo de zero. Então, você precisa sempre ir além do que você já tem de solução no mercado. Em alguns casos, por exemplo, quando você pega realmente empreendimentos de altíssimo padrão, que contratam escritórios de acústica, eles pedem a aplicação da minha linha Tigre Redux associada ao envelopamento. Ou seja, ele quer alcançar níveis de acústica realmente, né, assim, imensuráveis, tá? Bom, pessoal, acho que já estamos nos encaminhando aí para o final, né? Só queria trazer uma novidade para vocês aí. A Débora está verificando aí, acho que na semana que vem ela deve ter alguma novidade aí no sentido de curso, né, na área de hidráulica aí com a norma nova, né? Então, semana que vem ela deve ter alguma novidade aí para a gente. Então, fiquem atentos que deve ser divulgado aí no site do Instituto de Engenharia. Bom, agora levando em conta que acho que devido ao adiantado da hora, né, tá certo? Acho que nós conseguimos cumprir a meta, né? Eu passo agora a palavra aí para a Miriana para fazer as considerações aí finais e o encerramento aí, por favor. Boa noite, pessoal. Para vocês saberem, né, a gente teve muito participante, tanto aqui, né, no Zoom ou no webinar, como no YouTube. Eu fiquei acompanhando os dois lugares, por isso que eu não apareço, que eu me mexo demais e acabo tirando a concentração. Só ouvimos elogios, Magno, da sua apresentação, o pessoal gostou muito, parabéns, foi muito elucidativo para todos os presentes hoje. Então, a minha ideia, assim, foi bom, né? Aquela ideia minha é sempre assim, os eventos virtuais são bons, mas eles são muito melhores pessoalmente. O Instituto está nessa nova tocada, desse novo mundo, se adaptando. Mas, quando tudo voltar ao normal, vai ser um instituto híbrido. Você vai poder estar online, mas você também vai estar com seus amigos. Então, dessa forma, eu tenho o costume de convidar todo mundo que está assistindo a se associar ao Instituto, aqueles que não são de São Paulo, são de outros estados, outros países, outras cidades. Tem um associado virtual para a gente manter essa nova vida. O que mais eu posso dizer, Cabral? O palestrante foi bom, tivemos muitos participantes, obrigado, Gulo, Imamura, Débora. Um agradecimento geral ao nosso time aí que está dando apoio aí também, tá certo? Você vê, nós temos uma parte da diretoria por aqui, nós temos você vê o prestígio do Magno, né? Sem contar o Magno aí também, que trouxe aí também bastante. Exatamente. Souberam que a Débora estava aí, então, olha, a coisa bombou. O Gulo, então, esse aí também tá certo. E o Ricardo Imamura, né? Puxado pela Miriana, então aí fechou com chave de ouro, né? Realmente. Não, Magno, a gente se une em prol de um instituto melhor, entendeu? A gente trabalha muito alinhavadinho para que isso aconteça sempre. E você está bem-vindo, venha mais, traga mais ideias, fale mais sobre a gente. Vamos organizar eventos melhores, coisas maiores, né, Cabral, Débora? Pessoal aqui da área. Sim. Temos outros temas também, né, que a gente pode trabalhar. Hoje foi um tema assim mais diferente, mas sim, tem outros temas, água fria, água quente, enfim, tem várias. A acústica, por exemplo, né, um tema igual foi perguntado. E, de fato, o que você falou, as apresentações ao vivo, realmente, elas são mais legais, são mais próximas, né? A gente leva os produtos, você consegue fazer a apresentação, passar no telão, mostrar a peça ao mesmo tempo, isso traz uma interatividade muito maior, né? Mais bacana, mas eu te confesso que essa parte virtual a gente consegue alcançar mais pessoas, né? De fato, a gente pode atingir não só nível Brasil, quem sabe até nível mundial, né? Então, tem as duas vantagens, né? Mas eu te confesso que ao vivo é mais legal, tá? Mas eu acho que a gente está se dando bem com esse método novo. A gente está aprendendo, mas se acostumando, né? Porque realmente não tem ideia de quando a gente vai poder ficar juntinho de novo. Miriana, eu pedi a ficha de avaliação. É verdade, gente. Vai aparecer uma ficha de avaliação, tanto no YouTube como aqui. Por favor, preencham, porque é muito importante para dar continuidade na ação.
tá bom? Então, para mim é isso. Cabral, vai, vice-presidente da área, encerra de verdade. Pois é, pessoal, eu acho que nós conseguimos cumprir a meta aí, né? Tivemos uma boa receptividade, uma boa aceitação, né? Quer seja pelo tema trazido, quer seja pelos apresentadores, enfim, o próprio peso também do Instituto de Engenharia, aproveitando também para fazer uma divulgação para vocês, nós temos, sob a nossa coordenação, com a ajuda de todos aí, né? Contanto que vocês vejam aqui, nós temos aqui a vice-presidente de assuntos internos, nós temos o diretor de curso aí, nós temos a Débora também, na diretora de departamento, o Ricardo, coordenador de divisão. Então, a gente procura realmente prestigiar, e só para falar para vocês, nós temos no Instituto de Engenharia 10 departamentos e 32 divisões técnicas, tá? É o coração de produção aí do nosso instituto. Gostaria de comentar com vocês a respeito também da nossa revista, do nosso site. Vocês podem encaminhar também artigos para ser submetida à nossa comissão editorial para que sejam publicados. E imagine o reflexo, tá certo, disso numa instituição renomada e centenária do Instituto de Engenharia. Então, o Instituto é uma verdadeira vitrine, é uma oportunidade também de network sensacional, porque vocês toda hora estão tratando lá e está cruzando lá com personalidades aí da engenharia brasileira, da engenharia nacional, e os temas aí estão levados aí à discussão. Então, gente, é uma oportunidade grande, eu convido vocês a participar da nossa casa e vamos engrossar aí o nosso caldo, né, tá certo, da engenharia, da boa engenharia, tá certo? A gente falou aqui de problemas sérios aqui da fase de projeto, da questão de mão de obra, treinamento de mão de obra, tá certo? E a economia porca, ela termina resultando em problemas. Então, o que falta, como costuma dizer o nosso presidente Lafraia, né, muitas vezes falta engenharia. Então, vamos efetivamente engenheirar, vamos efetivamente arquitetar. E, enfim, nós estamos abertos aí para recepcioná-los, para que conduzam os nossos temas, né? E para mais uma recomendação final. Nós temos a TV Engenharia. Na TV Engenharia, para vocês terem uma noção, quando foi feito aí um último levantamento, que foi por volta de fevereiro, nós tínhamos 1.100 horas de gravação na TV Engenharia. Agora, com essa questão da pandemia, que todos os eventos passaram a ser virtual, porque tudo fica gravado, ou então a maioria deles, não digo exatamente tudo, mas a maioria eles ficam gravados e vocês podem ter acesso através da TV Engenharia. Então, eu acredito que vocês também possam ser beneficiados por esse aspecto. E também quem são sócios no Instituto de Engenharia, nós temos a nossa festa de premiação das divisões técnicas, vai ser geralmente em dezembro, né, no Dia do Engenheiro, né, Emiliana? Isso, é dezembro. Então, os trabalhos eles são selecionados, é passado também por uma comissão, tem uma premiação, uma bela festa, sabe, muito interessante, muito importante. Inclusive, antes a gente fazia até a festa da premiação das divisões junto com o engenheiro do ano, mas a gente percebeu aí que, acho que de certa forma vamos dizer, o prestígio, né, tá certo, era dado para o engenheiro do ano, e o prestígio para as divisões técnicas, do pessoal da casa, ele ficava em segundo plano. Então, nós resolvemos fazer as festas separadas, é uma festa da família da engenharia, da família do pessoal do Instituto de Engenharia. Enfim, pessoal, é isso que a gente pode dizer. Convidar vocês aí para o Instituto de Engenharia. Acho que talvez na área de curso, aproveitando aí o Gula, aí também pode trazer alguma perspectiva aí para a gente aí também, dentro dessas próximas divulgações também que devem ser feitas aí também, né? Então, acho que alguns minutos aí para o Gula aí só para fazer também esse comentário a respeito de curso aí também, que a gente deve estar retomando, né, a grade, né, com a programação aí. Agora, acredito que nessas próximas semanas aí a gente deve estar com alguma novidade efetiva, né, Gula? Por favor. Então, Cabral, a novidade é que a gente tem o curso, pegamos os melhores cursos nos últimos 3 anos, né? Estamos só alinhando a parte técnica, e em breve vai estar disponível no site toda a grade desses cursos. São realmente cursos aí de primeira linha, né? E eu espero, obviamente, não só os associados, como também, né, quem está aqui tendo, vamos dizer, a oportunidade de assistir a palestra do Magno, também se interessar pelos nossos cursos, né? É isso, Cabral. Acho que podemos, então... Gente, acabei de ter uma lembrancinha rápida. Terça-feira que vem,
diante do novo mundo, Magno, esse mundo que eu não sou tão fã, mas terça que vem a gente tem um happy hour virtual. A partir das 19 horas, todos convidados, viu, Cabral, Gulo, o pessoal todo. E é bem legal, porque fala mais sem regra e todo mundo se enxerga. E quem paga a bebida, Mirena? Bom, nesse caso, cada um está pagando a sua, né? Tá bom. Não vai dar para a gente pagar, né, Cabral? Vocês vão ter que... Todos juntos, mas separados, né? Então, Exatamente. cada um paga a sua brindada aí também, então vai no final dar tudo certo aí. Cada um leva a sua, né? Cada um leva a sua. Magno, mais uma vez, então, acho que para finalizar, a gente agradece aí, tá certo? Né? Essa daí, acho que já que se perdeu a vergonha, né? Vamos assim na brincadeira aí também, tá certo? Já fizemos a primeira, tá certo? Então, para sair a segunda, a terceira, tá certo? Vai ser um passo fácil, porque o canal está aberto, então vamos alinhar isso aí, tá certo? Para as nossas próximas programações, tá? E, sem dúvida, agradeço muito a sua presença, tá certo? E também com produtos de qualidade aí também, sem dúvida, é uma empresa importante aí também, tá? Sem demérito das demais, tá? Mas tá tradicional, aí está há 80 anos, não é porque veio a passeio, não, tá certo? É porque veio realmente para fazer um bom trabalho. Então, eu que agradeço também, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Sempre precisarem da Tigre, pode contar comigo, estamos juntos e quem sabe aí, quando a gente tudo voltar, a gente faz uma palestra ao vivo aí, falando de outros temas. Pessoal, obrigado pela presença mais uma vez. Aí eu sei que já, né, tarde, a gente tem um dia de trabalho, aí vai assistir um treinamento, né, um pouco cansado, mas a todos que assistiram, se disponibilizaram a essas horas aqui comigo, obrigado pela atenção e seguimos juntos. Precisar da Tigre, contem comigo e vamos juntos nessa jornada aí, vamos capacitando todo mundo para umas instalações melhores. É isso aí. Em 1916. Quando minha história começou, você ainda não havia nascido, mas eu já pensava em você. Apesar de não ter fins lucrativos, carrego uma missão ambiciosa desde o meu nascimento: promover a engenharia em benefício da qualidade de vida da sociedade. Este comprometimento com o desenvolvimento do país me fez começar a utilizar o meu espaço para gerar encontros e conectar pessoas. Como fiz isso? Abri minhas portas para reuniões no âmbito das divisões técnicas, reunindo associados voluntários das mais diversas áreas, a fim de realizar debates, estudos, seminários, cursos e palestras. E posso dizer que tudo isso transcorreu com sucesso. Criei um verdadeiro exército de engenheiros cidadãos que deram vida a projetos que defendem o interesse público, a engenharia e o desenvolvimento científico do país. Projetos que promovem o avanço econômico, cultural e social com ética profissional e determinação. Você pode não saber meu nome, mas com certeza conhece muitos dos meus feitos. Afinal, são mais de 100 anos de história que acumulam experiência, tradição e credibilidade em minha bagagem. Mas não se preocupe, minha missão de contribuir com o desenvolvimento da sociedade não envelhece, ela se renova constantemente. Atuo de maneira integrada, conectada e sem fronteiras geográficas. Meus eventos e reuniões podem ser acompanhados presencialmente ou pela internet. Mantenho meus associados atualizados por informativos e publicações colaborativas, que são escritas pelo verdadeiro protagonista desta história, você. Você pode não ter me visto nascer, mas saiba que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Afinal, sou feito por pessoas. Se já me conhece, é associado ou contribui com a minha causa, o meu mais sincero obrigado. Se não me conhece, tenha certeza, minhas portas estão abertas para novos associados que tenham o desejo de escrever novas páginas desta história. Apesar de ter nascido no passado, sempre atuarei por um bom futuro. Muito prazer, somos o Instituto de Engenharia.